2 Pedro 3,18. O tema da mensagem dessa noite é: o que nos impede de crescer? Você pode repetir esse tema comigo? O que nos impede de crescer? E baseado, dando pontapé inicial nesse texto, a gente vai andar por alguns textos aqui nessa noite. Eu queria compartilhar com você essa palavra que Deus ministrou profundamente no meu coração esses dias. Diz assim a palavra do Senhor: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo o sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, existe um princípio muito poderoso na palavra de Deus. Existe um princípio muito poderoso na vida, que é o princípio do crescimento. Se você pensar, deixa eu pegar o mais novo aqui, talvez o mais jovem. Pedrão, você que foi citado aqui, você está com quantos anos? 11 anos, chegando aí, começando a adolescência, né? Nessa caminhada. Mas olha que coisa interessante, querido. O Pedro hoje ele tem 11 anos. Daqui a 10 anos ele vai ter 21, ok? Quase que eu fiz uma conta da Dilma aqui. Não, tá certo, vai ter 21 anos. E assim por diante, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, desde que a sua saúde não esteja comprometida, desde que ele esteja 100% naquilo que ele está vivendo, que ele está fazendo. Você compreende isso? Então, a normalidade, aquilo que é normativo de Deus para a nossa vida, é que ao longo dos dias, ao longo dos anos, ao longo da nossa história, nós possamos crescer, nós possamos nos desenvolver, nós possamos avançar. A partir do momento que eu não cresço, seja pessoalmente, seja profissionalmente, seja ministerialmente, a igreja não avança. Isso não quer dizer que nós precisamos pensar estratégias, que nós precisamos inventar coisas para que o crescimento chegue. Isso quer dizer que alguma coisa na nossa saúde, seja ela física, espiritual, sentimental, moral, ela está fora de ordem e precisamos arrumar isso. Então, a grande pergunta que norteia toda essa palavra é: o que nos impede de crescer? O que nos impede de fato não é nós imaginarmos coisas, mas é a gente, dentro daquilo que temos, daquilo que somos, nos ajustarmos para aquilo que Deus tem a fazer nesse tempo. Um texto que eu gosto muito está lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, entenda isso, querido. Por muitos anos, por muito tempo da nossa história, nós imaginamos que aquilo que Deus tinha preparado para cada um de nós, ele estava reservado, ele estava guardado para a eternidade. Mas quando lemos, logo no início de tudo, existem duas grandes categorias ou duas grandes dimensões de Deus, que é a criação do céu, que é transcendente, que nós vamos alcançar a partir do momento em que Jesus voltar para nos buscar, e nós cremos que está perto, amém? Ou então, quando nós fomos chamados por Ele, chegamos ao final da nossa vida. Mas existe uma segunda dimensão. Que dimensão é essa? A terra que vivemos, a terra que Deus nos deu o governo, a terra que Deus nos deu a mordomia para tomarmos conta. Então, para que nós possamos crescer, nós precisamos entender que existe uma dimensão espiritual, mas também existe uma dimensão natural na nossa vida. Então Deus não te chamou, querido, entenda isso. Você que está ouvindo a gente em casa, você que está nos acompanhando, Deus não te chamou para simplesmente você viver os anos. E eu tenho percebido isso, que até eu, em alguns momentos, a gente vive no contentamento dos anos. Chegou a minha vida aqui nesse ponto, a minha família, o meu trabalho, eu vivo aquele ciclo: acordo de manhã, trabalho para comer, como para viver, e vivo nisso e a gente não avança. Deus está te chamando nessa noite para você avançar. Quantos recebem essa palavra? Deus tem muito mais para a sua vida. Então, eu quero compartilhar com você sobre 4 grandes fatores que impedem a gente diretamente de avançar, de crescer e de chegar onde Deus espera que a gente chegue. A primeira coisa
que faz com que a gente fique parado, estagnado, é tragédias mal curadas. Irmão, eu tenho visto isso ao longo dos anos, eu tenho visto isso ao longo dos dias. Pessoas que não resolvem o seu passado e passam a viver o presente, o futuro, de uma maneira aprisionada a coisas que aconteceram lá atrás. A pessoa não progride, a pessoa não avança, não é porque ela não quer, mas é porque os olhos dela estão tão voltados a coisas que aconteceram lá atrás, a pessoas que traíram, a situações que deram errado, que ela não enxerga um futuro em Deus, ela não enxerga uma expectativa de avançar. E a Bíblia traz para a gente, eu quero compartilhar 2 grandes exemplos. O primeiro deles se chama Absalão. Absalão é o 3º filho na linhagem sacerdotal, na linhagem real de Davi. E Absalão viveu uma história terrível na sua família, assim como Davi, porque o filho mais velho de Davi, o primogênito, se chamava Aminon, e ele tinha uma irmã muito linda que se chamava Tamar. Em um determinado momento a Bíblia vai dizer que Aminon, ele se apaixona, ele deixa aquela paixão, aquela sedução, aquela situação toda tomar o coração dele, e ele violenta, ele viola a sua própria irmã, e isso gera um incesto, uma situação de guerra na família de Davi. Eu quero fazer um parênteses aqui. Talvez a história de Absalão, de Aminon, de Tamar, ela não seja tão pregada nas igrejas, mas a de Betseba, o pecado de Davi, o Salmo 51, você conhece bem. E tudo que Davi passa a viver na sua família é fruto de uma tragédia lá atrás, não resolvida. Então, o irmão mais velho, Aminon, violenta a sua irmã. Sabe que Absalão significa? Nome Absalão significa: meu pai é paz. E você sabe que na cultura judaica, o nome significa muito a respeito da pessoa, a respeito do caráter daquela pessoa. Então, alguém que era lindo, porque a Bíblia descreve Absalão como alguém lindo, de cabelos compridos. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele que tinha um nome que significava meu pai é paz. A Bíblia vai dizer que ele passa 2 anos da sua vida planejando a morte do seu irmão. Ele passa 2 anos tramando, porque ele não tinha mais a capacidade naquele momento de crescer, mas ele estava aprisionado a uma situação que ele viveu no seu passado. Ele estava aprisionado a um rancor, a um sentimento de vingança, a um sentimento ruim, depressivo, a um sentimento de rancor, de raiva, de ódio a respeito do seu irmão. E sabe o que acontece? Aquele homem que se chamava meu pai é paz, ele começa a planejar, e ele num banquete, ele mata o seu irmão, e a partir disso ele começa a matar os outros que tinham a possibilidade de assumir o trono, e ele quer matar o próprio rei Davi, o seu pai, porque ele deixou que a tragédia tomasse conta do seu coração. Um outro grande exemplo é o exemplo de José, José do Egito. Olha que coisa linda, irmãos. José foi alguém que Deus decidiu abençoar. Mas sabe qual foi o grande problema, o grande erro de José na vida dele? Deus revelou para ele um sonho. E sabe o que ele fez com o sonho que Deus revelou para ele? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Quem falou isso? Muito bem. Qual é o seu nome? Daniel. Aí eu pensei que era José, por isso que ele sabia, né? Não, ó, tá atento à palavra, amém. Ele contou para os seus irmãos, gente. Deixa eu trazer uma revelação para você. Muitas vezes a gente não alcança o sonho que Deus está projetando para a gente, ou a gente sofre muito mais para alcançar, porque a gente está contando para um monte de gente que não devia contar aquilo que Deus vai realizar na nossa vida. Deus falou para você, irmão, então guarda para você, ore em secreto. Você pode ter até alguém, um amigo de fé, um crente maduro para te ajudar a decifrar aquilo que Deus está falando para você. Mas não pode ser uma coisa, olha, Deus falou que eu vou ganhar um carro, Deus falou que eu vou mudar de trabalho, Deus falou que eu vou começar isso, e você começa a contar para um monte de gente. Nem todo mundo que está do seu lado, ele comunga das mesmas ideias, ele está te apoiando, ele está torcendo por você não, irmão. Tem muita oração, eu posso usar essa expressão, né? Macumba gospel aí por fora. A Yara fala assim, eu estou vendendo bala baiana. Aí tem um monte de gente lá, mas não vai dar certo. Mas não sei o que, mas ela não tem não sei o que.
Então, a gente tem que ter o cuidado de quem a gente abre o nosso coração. Se existe uma coisa que a gente precisa guardar, isso é o nosso coração. A segunda coisa que impede pessoas, igrejas, empresas de crescerem é a falta de planejamento e a falta de visão. Deixa eu te trazer 2 dados. O primeiro deles é 60% das empresas no Brasil, pequeno, médio, grande, 60%, elas fecham em menos de 5 anos. Você sabia disso? E deixa eu te trazer um que é mais punk ainda. 80% das micro e pequenas empresas, 80%, elas fecham em menos de 1 ano no Brasil. No Brasil hoje, se fecha mais empresa do que abre. Aí tem um dado aqui do Sebrae, esse primeiro foi do IBGE, do Sebrae agora. Por que as empresas fecham? Você vai se espantar aqui. 7% elas fecham por falta de lucro, não está dando dinheiro. 20% elas encerram por falta de capital, para que aquela empresa se movimente, para comprar mercadoria, enfim, capital. E quase 50% das empresas fecham no Brasil, porque os empresários não sabem se a empresa está dando lucro ou está dando prejuízo. Olha que coisa, você está trabalhando, fazendo live para todo mundo e não sabe se está dando certo, se está dando errado, porque o dinheiro está rodando e a pessoa está vivendo. Mas o que é isso? Isso é falta de planejamento, falta de visão. Olha o que está dizendo lá Abacuque 2:3, porque a visão aguarda um tempo determinado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, a espere, porque ela certamente virá e ela não se atrasará. Amém, querido? A visão de Deus nunca atrasa. Isso quer dizer o quê? Que a visão, irmão, é como se onde eu estou aqui nesse primeiro pedestal fosse o ano de 2020, nós estamos aqui em 2020, e lá na frente, no outro retorno, seja o ano de 2021. Então eu estou em 2020, caminhando lentamente para alcançar 2021, sim ou não? Amém? Nós estamos. Agora, o que ocorre? Eu estou aqui em 2020 com uma fotografia do que vai acontecer lá na frente, porque eu estou sonhando, eu estou almejando, eu estou planejando aquilo que eu espero alcançar no meu futuro. Se a gente pensar, pare um momento, você está aqui hoje, nesse ponto, tem pessoas aqui dentro que não se imaginam o que vão fazer amanhã, e esse é o grande problema. Tem gente falando assim: pastor, eu quero passar num concurso público. Amém, meu irmão, mete a cara, estuda. Eu quero passar numa faculdade, eu quero construir uma casa, eu quero casar. Para tudo isso, você precisa de planejamento. Para tudo isso, você precisa de uma visão apurada de Deus, para que você alcance isso na sua história. Deixa eu te contar uma coisa, vou te confidenciar algo. A câmera está pegando aqui, não está, Misael? Nosso banner. 2020, ano da conquista, ok? Existiram pessoas, pastores, amigos, que falaram assim: pastor Eliseu, deixa eu te falar uma coisa. 2020, janeiro de 2020, empolgação. A gente estava em junho, né? Junho do ano passado, 19, num congresso que se chamava Conquista de Cidades, e Deus começou a ministrar no nosso coração a respeito dessa temática. Iniciamos 2020 com todo gás, irmão. Liderança, diretoria, a gente sonhando coisas para avançar. Em março, terceiro mês, pandemia. Aí algumas pessoas falaram assim: mas pastor, será que esse tema está certo? Será que acertou nesse tema aí? Ano da conquista, em meio à pandemia, em meio à crise, em meio a um monte de coisa que a gente está vendo, igreja fechada. E eu comecei a me questionar com Deus. Eu comecei a falar assim: Senhor, será que está certo o que essas pessoas estão falando? Será que eu errei o tema? Será que eu estava sintonizado em AM e o Senhor estava em FM falando outra coisa e eu errei? É possível que isso tenha acontecido? Eu comecei a orar a Deus. E sábado passado, semana passada, a gente estava aqui na limpeza da igreja, trabalhando, arrumando a igreja para o domingo, né? E o meu telefone tocou. E era uma irmã aqui da nossa igreja,
falando assim: pastor, surgiu a oportunidade de comprar um ar-condicionado. No primeiro momento eu parei por um instante e falei assim: não dá, aqui não dá, a gente não vai conseguir, não tem condição. E Deus começou a incomodar o meu coração. Eu falei: não, vamos em frente, é o ano da gente conquistar. E gente, eu não estou falando aqui de bens materiais apenas. A gente pode ter uma ideia errada, onde conquistar um trabalho, de conquistar um salário milionário. Não é isso não. É você conquistar uma espiritualidade que você nunca teve. É você conquistar uma intimidade com Deus que você nunca teve. É você conquistar uma bênção que você nunca imaginou receber. E Deus começou a mexer nesses dias. Eu recebi um contato de um pastor aqui do nosso bairro, da nossa cidade, falando assim: eu estou orando, e um amigo me deu muitas referências excelentes da sua igreja, do seu ministério, e eu queria que vocês assumissem a nossa igreja aqui no nosso bairro, irmão. Ovelhas que vão perder o seu pastor. Você imagina isso? O que Deus tem para nós, o que Deus quer fazer, não está na nossa mão, não está naquilo que a gente imagina, não está naquilo que a gente pensa, mas é o poder sobrenatural de Deus que opera através da igreja e dos seus filhos. Eliseu, certa vez, ele estava com o moço do profeta, cercado de exército inimigo, e ele falou assim, o moço chegou: a gente está cercado, deu ruim aqui, não tem como a gente escapar. E Eliseu falou assim: eu vou fazer uma oração para que Deus abra os seus olhos espirituais para que você possa enxergar. Sabe o que significa isso? Significa que, na verdade, todos nós temos a visão de Deus, a visão espiritual, só que às vezes ela está turva, ela está fechada, e Deus precisa abrir os seus olhos nessa noite. Penúltima coisa, uma das coisas que mais atrapalham a gente de alcançar o crescimento na nossa vida é a arrogância. Olha o que significa arrogância: qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude de ou de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo, altivez. Isso que se chama arrogância. Uma das coisas que eu mais sofro, estou no momento aqui, confessionário do Big Brother, tá? Uma das coisas que eu mais sofro no ministério, irmãos, mais sofro, é às vezes estar num grupo de pastores e não me sentir igual a eles. Aí você vai dizer: você é arrogante? Não. Sabe por quê? Às vezes eu olho irmãos feridos de alma, ovelhas feridos, porque pastores se acharam mais do que alguém no ministério. Porque pastores se acharam tão bom, como eu ouvi um certa vez, que disse assim: na minha igreja eu não coloco a mão para fazer em nada, nenhum trabalho braçal. Se é para limpar a igreja, se é para fazer uma obra, eu não me envolvo, eu só cuido da parte espiritual. Mas eu nunca entendi o ministério pastoral como o pastor estar sobre as ovelhas, mas eu imagino o pastor estando entre o rebanho. Então a gente vai sofrer a mesma chuva, a gente vai chorar junto, a gente vai rir junto, porque é isso que nos faz ser pastor. Pastor é o primeiro a se colocar para servir. Pastor é aquele, às vezes, que todo mundo vai embora da igreja, ele vai ficar lá. É o primeiro a chegar, o último a sair. Porque a gente não tem a nossa vida por preciosa, a não ser cumprir a vontade de Deus. Então nós não podemos ser arrogantes, imaginando que a gente sabe tudo da vida. Deixa eu te contar uma coisa. Filhos aprendem com pais, mas pais também aprendem com filhos. Nós vimos de uma geração onde pais não assumem responsabilidade, não assumem que estão errados em momento nenhum na vida, e não ouvem, não se dispõem a olhar para o seu filho e imaginar que, mesmo ele sendo mais novo, ele pode te ensinar alguma coisa. Nós temos que ter um espírito ensinável na vida, para todo dia a gente aprender, a gente captar algo diferente, a gente olhar e saber que eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou avançando. João 3,30 vai dizer: é necessário que ele cresça, mas que eu diminua. E quando você diminui, quando você se coloca diante de Deus, Ele vai trabalhando na sua história e Ele vai te ajudando. E a última coisa, e talvez de todas que a gente falou aqui, eu vou recapitular com você. A primeira delas é:
tragédias mal curadas que te aprisionam, falta de planejamento e de visão, arrogância, mas talvez essa seja o maior impeditivo da gente crescer na nossa vida, que é a nossa própria falta de fé. Olha o que está dizendo lá Romanos 10, versículo 17. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não temos condições de avançarmos na nossa vida espiritual, no nosso crescimento espiritual, de aumentarmos a nossa fé, se nós não mergulharmos profundamente na palavra do Senhor, querido. É como os estágios. Eu já tenho bastante tempo que eu não assisto com a Ana, mas eu gostava muito de assistir programas de sobrevivência na selva. Quem é daqui sabe, né? Já falei isso aqui um monte de vezes, né? A prova de tudo, tal. O pessoal faz um monte de coisa doida. Muita coisa era inventada, né? Mas eu gostava de ver. E nesses programas existem dois limites. O primeiro é o limite da água. Você não pode ficar determinado número de horas de dia sem beber água, sem ingerir líquido. E o segundo é de alimento. Mas tanto um quanto o outro vai levar a gente a estágios diferentes. Por exemplo, quando eu estou sem comer, isso é raro, mas acontece. Mas quando eu estou sem comer, primeiro estágio é a barriga reclamando, é ou não é, gente? Começa a... ai meu Deus, estou com fome, o estômago está colado. A gente fica lá, né? Segundo estágio, começa a dar dor de cabeça. Tem gente que fica com dor de cabeça e não toma café, né? Já está viciado ali na cafeína, né, irmão? Então, meu Deus, que dor de cabeça, não tomei meu cafezinho hoje. Porque a cafeína também é uma substância que causa essa dependência. Terceira coisa, estômago doendo, dor de cabeça, fraqueza. Terceira coisa, você começa a ficar fraco, você começa a não ter mais o mesmo ânimo, a mesma pegada. E deixa eu transportar esses estágios para a nossa vida espiritual. A partir do momento que você não medita na palavra do Senhor de dia e de noite, a partir do momento que você não ora, que você não busca a Deus, começa a vir aquela fome espiritual. Cara, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ouvir um culto. Muita gente me procurou na pandemia: pastor, não estou aguentando mais culto online, não estou aguentando mais esse fast food, eu quero ir para a igreja, eu quero congregar, porque é alimento sólido. Então é o primeiro estágio. Segundo estágio, dor de cabeça. E com dor de cabeça você não pensa bem, você não faz as coisas bem. Terceiro estágio, desânimo, fraqueza. E tem muita gente que se encontra hoje no terceiro, no quarto estágio, já caminhando para a morte espiritual. Mas por quê? Porque não tem se alimentado da palavra de Deus, não tem buscado ao Senhor, não tem crescido a sua fé. E está achando que o pastor vai resolver. Estou tão desanimado hoje. Tomara que o pastor pregue uma palavra que, me leve para as alturas, eu volte para o caminho. Irmão, desculpa te dizer isso, uma mensagem não resolve uma vida de omissão espiritual. Pega uma pessoa que está uma semana, 10 dias, 30 dias, um ano sem se alimentar de maneira consistente de Jesus. Faz um prato de comida, um banquete maravilhoso. Ele vai comer e é capaz de ele passar mal, porque ele não vai digerir o suficiente, o corpo dele não está preparado o suficiente. Acampamento é um pouco disso, né? Um choque de ordem. Você vai para um congresso, um acampamento, e te dá aquele plus. Mas se na tua vida tu não buscar o Senhor com seriedade, você ainda assim vai fracassar. Você nunca vai conseguir ser liberto de verdade, você nunca vai conseguir avançar de verdade, você nunca vai conseguir salvar a tua família, porque você está esperando que eles façam algo, que teu filho faça algo que você não faz. Eu concluo essa palavra com uma relação de algumas sugestões. Eu fiz uma pesquisa com alguns irmãos aqui da igreja durante a semana, e eu fiz a seguinte pergunta: por que você acha que a nossa igreja, não estou falando de você que está aí em casa e congrega em outro ministério, amém, você tem, pode até que se enquadre em algumas coisas aqui, mas por que a nossa igreja, o que tem impedido a nossa igreja de crescer? Eu tenho algumas respostas para você. Primeira delas, teve algumas que eu juntei aqui porque eram parecidas, tá? Primeira delas, localização e transporte, irmão. Falei assim: meu irmão, Santa Isabel é longe. Misael, você já tinha vindo aqui não, né? Já? Aqui não, mas em Santa Isabel já, né? Achou longe? Mais ou menos, né? Tranquilo, né? É a África de São Gonçalo, tô brincando. Santa Isabel.
missionário fez um elogio uma vez, veio aqui na igreja, ele acha que é do Nepal, sei lá, de algum lugar na África assim. Ele falou: rapaz, isso aqui me lembra muito a África. Eu falei: amém, que bom que você está em casa, querido. Mas a gente coloca o problema na localização, no transporte, é o 08 não passa. Irmão, deixa eu te contar algo. Quando a gente quer, eu na minha adolescência, eu já fui para muito canto doido aí. Eu pegava a Ana, Everson, Diego, pegava aquela nossa turma, e a gente ia, por exemplo, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, isso 20 anos atrás, 15 anos atrás, bota aí, com 18 anos, e a gente ia de ônibus, ninguém tinha carro não, todo mundo era pobre, ainda é, mas a gente ia de carro, não importa, a gente ia de ônibus. E uma vez a gente foi lá no culto de domingo à noite, sabe o que aconteceu? Quando saímos da igreja, 08 passando, ônibus passando, Nova Iguaçu, Niterói, não tinha mais ônibus. E eu era que menos sabia, mas que mais sabia ali do grupo. Falei: então vamos pro Meia, do Meia a gente vai pro centro, do centro a gente vai para Niterói, de Niterói a gente pega o 48, do 48 a gente vai andando para casa. E assim fizemos. Não tinha tempo ruim, irmão. Quando tem um jogo de futebol, Flamengo foi jogar a final da Libertadores, Neguinho ficou quantos dias no ônibus lá? Para ir pro Peru, né? Foi no Peru? Uma semana, largou trabalho, largou família, rachando quem tinha porque não tinha dinheiro. Quando eu ia pro Newton Santos, pro Maracanã, a gente dá os pulos, porque quando a gente quer, a gente faz. Então a gente tem que se despertar para isso. Segundo, aceitar o desafio. Olha que coisa maravilhosa. Muitos não aceitam o desafio e estão como espectadores dentro da igreja, assistindo. Eu gosto de usar essa expressão demais. Crítico de obra de arte. Sentou na cadeira ali acolchoada. Essa mensagem poderia ter tido mais isso aqui, mais isso aqui. A pessoa nunca é a resposta, nunca é a solução para o problema da igreja. Mas falta crianças, mas falta voluntários, mas falta intercessor, mas falta louvor. Irmão, você já parou para pensar que talvez seja você a resposta que Deus tanto está esperando para essa geração, para esse lugar, para o teu lugar? Falta evangelismo, impeditivos, libertação do povo, mais confiança, mais entrega. Aí colocaram aqui, olha que coisa maravilhosa, mais pessoas para liderar. Isso é um chamamento de Deus, irmãos. Isso é um chamamento de Deus. Falamos domingo passado sobre essa questão geracional, sobre a responsabilidade que uma igreja tem com a outra geração. Nós temos, nossa igreja tem mais de 20 anos. Tivemos os pioneiros que já passaram por aqui, que já vieram a falecer, inclusive. Temos uma outra geração transicionando, mas agora o bastão está chegando na tua mão. E o que você vai fazer? Uma outra coisa, a quantidade de igrejas à nossa volta. Tem muita igreja, deve ter umas 30 aqui só na nossa rua. Mas eu vou te dizer, isso não pode ser justificativa para a gente. Porque Deus plantou a gente aqui em Santa Isabel para pregar a palavra. A gente tem que pregar a palavra. Mas o irmão está naquela igreja ali, amém, bênção, que continue caminhando lá. Mas a gente tem que achar os perdidos, a gente tem que anunciar, a gente tem que ir para a praça, precisamos fazer alguma coisa. Os 3 últimos para terminar. Dinheiro. Pastor, quando fala de dinheiro, né, aquele escorpião que está no nosso bolso, aquela mordida, já vai falar de carnalidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, nada se faz, carro não anda a água não. É a gasolina, você vai lá abastecer um dinheirinho. Para fazer uma live dessa tem que ter uma estrutura, um investimento. Para a igreja estar aberta tem que ter investimento. Para manter missionário na África tem que ter investimento. Então dinheiro sim. Oração. A juventude, alguém lembrou isso aqui, mandou na mensagem que a juventude orava toda quarta-feira. Talvez foi o primeiro culto de oração da juventude aqui da nossa igreja, de oração da igreja. E naquela época, eu vou te dizer, nós tínhamos uma juventude muito mais consolidada do que temos hoje. Paramos de orar. As irmãs oram terça-feira e é bênção demais. Mas quantos outros poderiam estar aqui e não estão? E a última coisa, a integralidade dos membros com a missão. E eu fecho com essa palavra. Nós pregamos uma visão desde o início. O evangelho todo para o homem todo. Quantas vezes a gente saiu às ruas
para pregar a palavra de Deus em Alcântara, em outros centros. E a gente chegava, via um morador em situação de risco e ele precisava do alimento. E talvez num pensamento frio, a gente chegasse, abrisse a palavra de Deus e falasse assim: tem uma palavra para você, não tem alimento, não tem dinheiro, não tem nada, mas toma aqui essa palavra. Mas a gente nunca fez isso, porque não é isso que a gente acredita. Nós acreditamos na justiça social de Deus. Nós acreditamos que a gente pode chegar com alimento físico, um prato de comida, e com a palavra de Deus restaurar o físico, o corpo, e restaurar o espírito daquela pessoa através do poder que há no nome de Jesus. Mas sabe o que falta de verdade? É a gente equilibrar duas dimensões importantes: a dimensão da palavra, e somos conhecidos pela palavra, mas também a dimensão do poder, porque existe um poder que emana de Deus sobre a sua vida, para sarar pessoas, para curar vidas, para escrever uma nova história, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Se coloque de pé aí do seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor, juntamente com a oração, vamos louvar a Ele nesse tempo, amém? Quero pedir para a Ana fazer essa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode fechar os teus olhos. Glória a Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia declara que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que você nesse momento, ao fechar os teus olhos, comece a ver, a trazer à sua memória quem Deus é, em nome de Jesus. Que você possa trazer à memória da onde Deus te tirou, quem você foi um dia e o que Deus te tornou. E eu tenho certeza que pessoas aqui, o nosso Pai que estás no céu, já declarou algo sobre você. Essa noite é de tomar posse, amém, irmãos? Isso começou desde lá do início do culto, desde lá do início da primeira oração. É hora da gente despertar uma atmosfera agora diferente aqui nesse ambiente. O Senhor está aqui essa noite disponível para ser tocado. Que o seu coração não esteja disperso. Então feche os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus. A gente está vendo muita coisa nesses dias, Senhor. Muita coisa. Amigos, parentes, pessoas que estão infectados com coronavírus. A gente está sentindo a dor de família que estão perdendo seus entes queridos. Outros, Senhor, estão com a porta de emprego ainda fechada. Mas nós cremos, a Deus, que a porta que o Senhor abre, é o Senhor mesmo que há de fechar. Nós cremos na Tua provisão, Jesus. Só que não é só isso que eu quero. Eu quero mais de Ti, Deus, mais. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero parar de ser egoísta, de pensar em meus conceitos, das experiências horríveis que eu já tive. E talvez você aí no seu lugar possa estar lembrando disso. Igrejas pelas quais você passou, pessoas que declararam palavras na sua vida, na sua família, que trouxe para você o menosprezo, a inferioridade, e você fica abalado, pensando que não é possível avançar, não é possível dar mais um passo, porque você não tem mais força. Ei, quando você está fraco, é aí que você está forte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vem sobre nós e toma posse das nossas juntas e medulas.
porque é uma espada afiada. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a nossa oração agora seja um pelos outros também. Oh Jesus, traz os seus anjos aqui, Pai, para guerrear essa batalha. Em nome de Jesus, toque os corações que estão endurecidos, frios, engessados. Oh, o teu governo é maior que tudo, Jesus. O teu governo é maior que tudo, Jesus. Não há poder maior que o poder do nome de Jesus. O nosso Pai exaltou o Filho de tal maneira que deu o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará, todo joelho dobrará diante daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, Jesus, aleluia. E aqueles que confiam no Senhor reinarão com Ele, reinarão com Ele. Nós cremos sim. Oh. Esqueça a gente aqui, igreja, é você e o Senhor. Para de ficar prestando atenção em quem está tocando bateria, o pastor aqui no violão, o vocal hoje que está florido. É você e o Senhor. Ei, você adolescente, você que é criança, Deus pode fazer algo sobre a sua vida. Um poder inexplicável, porque é um amor, é nesse amor que nós somos perdoados. Você está sendo perdoado essa noite.